região de Lisboa, que é uma região que tem várias denominações de origem, esta é a Torres Vedras, é o concelho que mais vinho produz em Portugal, que de facto sempre foi apoiada numa lógica produtiva das grandes quantidades e do vinho correto, mas sem grandes atributos para se vender no mercado da grande cidade, de Lisboa. Todos os produtores aqui se apoiavam nessa lógica. Os tempos mudaram, quando a vinha veio parar às minhas mãos, os tempos eram outros e decidimos cortar com o passado. E escolhemos as brancas de castas autóctones, sobretudo pelas condições de clima e solo. Nós aqui estamos a cerca de 8 km, 10 km em linha reta do mar, e portanto todas as condicionantes do mar em termos de temperatura, umidade, são muito interessantes para os brancos. Os brancos são uva branca, é necessário ter um equilíbrio mais elegante e mais refinado que a uva tinta. A uva tinta é menos temperamental, é mais fácil. Os vinhos brancos são muito exigentes e a altura da colheita e de toda a feitura do vinho é muito exigente. Além da nossa localização, outra coisa muito importante são os solos. E de facto o solo é talvez o nosso elemento mais identitário. São solos magros, de calcário, portanto, são solos muito claros, com muito pouca matéria orgânica, solos muito antigos, não é? Nós aqui na nossa vinha temos vestígios muito evidentes de fósseis de variadas espécies, e esse solo, em consonância com a nossa localização, o facto de estarmos perto do mar, transmitem aos vinhos, têm um imprint nos vinhos muito interessante e é aquilo que nós queremos evidenciar. Portanto, aqui a intervenção é mínima, nós estamos em cultura biológica. A nossa vinha talvez não seja a vinha mais bonita, porque aparecem muitas doenças, portanto a vinha tem alguma pressão dos insetos e dos fungos que existem naturalmente. Este é um cacho são, este é um cacho doente. Nós de facto não usamos os fungicidas poderosos de síntese. Alguns cachos perdemos-los, não é? Para que os outros fiquem resistentes, outros ficam por caminho. Então pessoal, está tudo a andar? Tudo bem? Sim, senhora. Tá? Está indo. Sim, senhora. Até aqui já foi, daqui para frente sabe Deus. Né? É assim? Como é que está o uma grau de da cada vinha, vez. patrão? Está boa para Tá apanhar. 8, 10 ou quanto? Não, mais. Tá mais? Está com 12? 13. 13? É, Ah, então tá bom. tá. Tem muito açúcar, tem muito docinho. É muito doce, né? Faz bom vinho assim. Faz não é? um bom vinho, né? Pois, exatamente. Como podem ver aqui que estes são cachinhos muito pequeninos, muito pulverizados. E para fazer uma garrafa de vinho quase que precisamos de umas 3 ou 4 plantas. Tem muito pouco sumo. Por outro lado, a riqueza dos aromas e dos sabores está na casca, não é? O líquido está na polpa, mas o vinho, propriamente dito, está na película. O que diferencia é a película. O resto é água e açúcar, quase. Em alguns vinhos passamos levemente por madeiras, barricas maiores, para não também ter um impacto tão grande no vinho, porque quanto mais pequena é a barrica, mais área de superfície tem. Mas essencialmente o vinho é feito em cubas de inox, perfeitamente neutras, exatamente para podermos expressar melhor o terroir, não é? Tudo se passa no campo. Nós na adega só tentamos de facto transformar as uvas em garrafas de vinho, quer dizer, não temos qualquer tipo de intervenção enológica para disfarçar seja o que for. Há aqui vinhos, a maior parte deles não respeitam o terroir na medida em que são
produzidas as uvas e fabricado o vinho, aí já podemos falar em fabrico, porque há uma série de técnicas que são empregues na adega para que aquele vinho obedeça a um padrão, a um perfil perfeitamente estudado, que o consumidor mais transversal gosta, um vinho com um certo aroma de uma fruta, um certo aroma da madeira, sem taninos, e aí o terroir esbate-se, desaparece, não interessa de onde é que aquelas uvas vêm. Temos que, de facto, largar aqueles artefactos químicos e físicos e centrarmos mais na pureza e na qualidade da fruta, e só assim é que se consegue fazer um vinho com sentido de lugar, com um terroir expresso.